Amados, nós sabemos que a nossa caminhada, ela não é fácil. Tem dias na vida da gente que parece que vai desabar tudo. E muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira errada, por não entendermos o que Deus quer fazer com essa situação. E nós sabemos que temos muito tempo já vivendo de acordo com a palavra de Deus, conhecendo, ouvindo. Quantas mensagens você já ouviu na sua vida? Faça uma retrospectiva aí. Quantos anos de crente você tem? Mas tem situações que parece que nós nem crentes somos, porque a atitude que nós nos colocamos perante a Deus é uma atitude duvidosa, de falta de fé, como se Deus não fosse capaz de resolver essa situação. Então a mensagem de hoje, ela trata sobre isso, momentos difíceis. E os tempos atuais têm realmente pegado pesado com a gente. O crente, a cada dia que passa, ele está entendendo que muita coisa está mudando, e mudando para pior. Como vamos nos colocar perante esse cenário mundial? Porque não é uma coisa local, é mundial. O mundo mudou, e mudou para pior. Muitas coisas que o mundo trouxe de novo, foi bom na área tecnológica, como se diz, globalização, mas a nível humano, a nível de natureza, a coisa despencou. Nós temos visto que a violência cresceu e cresceu muito. Prostituição, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Corrupção virou uma coisa banal no Brasil e no mundo. E olhamos para tudo isso e falamos assim, e aí, o que é que vai se fazer? Nós estamos como que indefesos. Mas e o crente, como está no cenário atual, quando a dificuldade bate na porta dele? Como nós estamos nos colocando como sal e luz da terra? Como está você como um servo do Deus que é fiel? Que Deus é fiel, isso é fato. Um Deus que se entregou por nós na cruz, passou por momentos difíceis. Nós, pecadores imundos, pessoas que não valem nada, que nós não valíamos nada. Mas Deus disse, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E mesmo conhecendo Deus, ainda pecamos, ainda somos desobedientes, mas Deus é fiel. Isso é uma grandeza da parte de Deus para conosco. É incompreensível e é incondicional. Eu convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus, que está na primeira epístola de Pedro. Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. A partir do versos 12. A amada igreja encontrou? Alguém diz misericórdia? Primeira de Pedro, capítulo 4, a partir do versos 12. Começa dizendo assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós,
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Senhor da glória, Deus único, eterno e todo-poderoso, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, louvar e bendizer o teu santo nome, pois nós sabemos que não há Deus fora de ti, Pai, pois o teu poder transformou as nossas mentes, os nossos corações, abriu os nossos olhos para a verdadeira situação que nós estávamos. O teu sangue derramado na cruz nos lavou de toda a imundícia que o pecado colocou sobre nossos corpos, e a tua graça nos alcançou e nos deu o privilégio de sermos feitos filhos do teu nome. Aqui está, ó Deus, o povo que tu escolheu para te adorar, cada um com um problema particular, mas com uma única e eterna vontade: louvar, adorar e bendizer o teu santo nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pela nossa desobediência, por tudo que nós temos feito que não tem te agradado, Deus. E te pedimos, Pai, que tu possas estar, através da tua palavra e no poder do teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, mais e mais santificados, para que assim possamos estar nos conformando à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Perseguição vai existir em nossas vidas. É no seu trabalho, é com algum vizinho, até mesmo dentro de sua própria casa. Porque tem pessoas que têm pavor de crente. Quando você diz eu sou cristão, umas fazem caras e bocas. É como se o crente fosse algo fedorento. Parece que é. Quando diz você é crente, crente, detesto crente. É uma antipatia que você não sabe de onde vem isso. Mas sabe o que é isso, amados irmãos? Tudo aquilo que está ligado a Deus nesse mundo não tem valor para o mundo em si, porque o mundo jaz no maligno. Você tem valor para Deus, porque Deus pagou um preço muito alto pela sua vida. Ele morreu por você. Ele te comprou, nem com prata nem com ouro, mas com sangue derramado na cruz. Mas nós vivemos assim porque somos justos. E a pessoa justa é uma pessoa que vai encontrar oposição. A Bíblia fala de Caim e Abel, duas pessoas que conheciam a Deus, pessoas religiosas. No entanto, Caim odiava o seu irmão Abel, porque as obras dele eram justas. A Bíblia deixa bem claro: as obras de Abel eram justas, e ele não gostava de coisas justas, acabou matando o irmão violentamente. Você vai ser perseguido porque você é justo. Sábado saímos daqui, semana passada, quando o irmão pregou, o Ivan, os bares lotados. Aí o irmão falou assim: rapaz, onde é que esse povo acha dinheiro para beber tanto? Você já viu? Sexta, sábado, está lotado os barzinhos. Eu disse: ele sabe o que é isso, irmão? Porque as pessoas que são do mundo, elas se envolvem com coisas ilícitas mesmo. Compra coisas roubadas. Nem todos, há exceções, mas muita gente consegue coisas ilícitas, e aquilo que não tem valor no conseguir, não tem valor no gastar. É por isso que você vê muita gente tirando onda por aí, vestindo bem, curtindo bem, mas no fundo tem coisas erradas. Mas você às vezes se priva porque você é justo, e você não vai aceitar essas coisas, porque Deus não vai se agradar disso. Então, muitas vezes, pessoas estão em certos locais de trabalho e não são coniventes com coisas erradas, ele vai ser perseguido. Ou esse crente aí não deixa a coisa andar,
porque você é justo, e você sabe que você não pode se envolver com isso. E não, nós sabemos que vamos ter problemas na vida. A Bíblia diz: não estranheis, no versículo 12, o fogo ardente que há de vir sobre vós. Eu conheci uma mulher, todas as vezes que eu perguntava ela: como é que está, irmã? Ela dizia: estou na prova, estou na prova, estou na prova, estou na prova. Eu era novo convertido. Eu pensei: essa mulher estuda onde? Eu pensava isso. Só anda fazendo prova, 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 prova. Eu pensava: vai ser alguma coisa, uma doutora, uma advogada. Porque todo mundo sai de férias, mas ela só na prova, na prova. Aí eu fui entender, eu falei: o que é? Não, é minha aprovação. Eu falei: o que é aprovação? Eu era novo convertido, não entendia nada das coisas. Olha, irmãos, quando o povo de Deus saiu do Egito e começou a caminhar, começaram a murmurar: ah, lá no Egito nós comíamos melões, pepinos, tínhamos comidas da boa, e estamos aqui nesse deserto comendo esse maná. O maná Deus dava toda manhã. Aí Moisés, como líder, falou: Senhor, o povo está murmurando. Sabe o que Deus disse a Moisés? Diga ao povo que marche. Não adianta murmurar, não adianta baixar a guarda, porque Deus é fiel. E esse fogo ardente que muitas vezes vem sobre nós de uma forma tão tempestuosa, você está sendo provado por Deus. E você tem que entender que tem propósito nessa situação que você está passando. Porque nem todas as dificuldades da vida são necessariamente provações. Nem todas são. Certas dificuldades simplesmente fazem parte da vida e quase todas as pessoas passam por elas, tanto crente como descrente. Todo mundo passa por dificuldades. Agora você precisa entender o seguinte, que você tem que levantar sua cabeça e procurar analisar o que está acontecendo para você começar a tomar uma decisão. Num aconselhamento bíblico, ele sempre dizia: não ataque o problema, ataque a causa do problema. Porque você ataca o problema, a causa está viva. O problema, a causa está viva. Então você mata a causa, você matou o problema. Porque enquanto você está murmurando, se lamentando, você não está fazendo nada. E você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Muitas vezes nós estamos perdendo certas batalhas por falta de sabedoria. Temos que estar atento às coisas, porque a coisa não está fácil. Nenhuma provação ou perseguição acontece por acaso. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já estamos em 2013. Você é crente há anos, então você já tem que estar vacinado sobre isso. Você não pode se dar o direito de murmurar, porque não vai adiantar nada. É tempo perdido. Você pode até chegar para o irmão: irmão, preciso que você ore por mim, ou para o seu pastor, mas pessoas que realmente vão valer a pena. Mas você ficar murmurando, baixando a cabeça e dando vez ao inimigo, é pior. É pior. Pode ter certeza. Olha o que é que ele diz no versículo 13. Pelo contrário, você tem que fazer o quê? Alegrai-vos. Mas aí a pessoa diz assim: isso é hipocrisia. Eu estou passando por um momento difícil de dor, eu vou me alegrar como? Como, Senhor, que eu vou me alegrar desse jeito? Essa situação aí me pegando, tirando meu sono, tirando toda a paz do meu espírito. Como é que eu vou me alegrar? Olha, amados, o mundo não é capaz de entender de que maneira as circunstâncias difíceis podem produzir alegria em nossas vidas. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece a graça de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia.
porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Esses homens passaram por situações difíceis, mas a Bíblia diz que eles estavam alegres, e ainda ajudou aos santos que estavam necessitados. Ora, a pessoa não tem nada, ainda ajuda, como? A graça de Deus superabundou. Às vezes pensa que a graça de Deus só é para salvação, ela vai muito mais além do que isso. A graça de Deus é ilimitada em sua vida. Agora nós temos que saber tirar proveito disso, no sentido de buscar de Deus o que Ele quer na minha vida. Porque quando só tem bênção, aí é só glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus fecha um pouquinho a torneira, que aumenta o calor da chapa, que os pezinhos começam a queimar, a adoração continua a mesma coisa? Como é que nós nos comportamos? Pedro cita vários privilégios que compartilhamos e que servem de encorajamento para nos fortalecer no meio do fogo ardente. Vamos ver vários hoje. Versículo 13. O sofrimento, ele representa comunhão com Cristo. Você imaginou uma comunhão com Jesus através do sofrimento? Quem quer? Sabe quem quer? Aqueles que sabem que Ele é o único Deus da sua vida. Porque o sofrimento de Deus para conosco, no sentido de nos provar, tem uma medida, tem um limite. Deus nos ama tanto que Ele não vai nos deixar passar por situações além do que possamos suportar. E muitas vezes as coisinhas estão desse tamanho, a pessoa está fazendo tempestade de copo d'água, faz aquele alvoroço, oh meu Deus, nada disso. Nada disso. Ele diz, no versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ser crente requer sacrifícios em momentos de dor. Você esteja preparado para isso, porque é muito bom tomar meu banho, botar cisterna azul marinho, gravatinha. O irmão Valdinei traz a gente aqui, ar-condicionado, sentadinho aí, os irmãos louvando, glória a Deus, é uma maravilha, isso é bom, é fácil, qualquer pessoa no mundo pode fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, sentar aqui, dizer eu sou crente, acompanhar ali. Agora eu quero ver na hora do sofrimento, na hora que a coisa começa a ficar estreita, como é que vamos nos comportar? Porque você já imaginou quando Cristo está lá no Getsemane, que chegam os soldados para prender, e Judas fala, é aquele ali, e Pedro pega a espada e corta a orelha de um soldado, aí Cristo fala, nada disso, vai se cumprir a vontade do meu Pai, e vai. Se naquela hora Cristo diz assim, corre todo mundo que vem me pegar, e aí, amados? Já pensou? Porque enquanto estava todo mundo, Hosana, esse é o rei, esse é Cristo, mas na hora que o que Cristo fez, entregou-se espontaneamente. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca para dizer um A, ou um B, ou um C. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Cristo pagou um preço muito alto por nós. E nós não vamos pagar um preço daquele, porque Deus sabe que nós não teríamos condições. Mas você esteja preparado para ser provado por Deus. Esteja, porque Deus vai te provar. Vai. Faz parte do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Filipenses capítulo 1, 29. Para termos uma ideia, como o apóstolo Paulo também passou por muitas coisas. Filipenses capítulo 1, versículo
29. Olha o que ele diz para nós, Filipenses 1, 29, todos acharam? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, entendeu? Crer em Cristo é fácil, mas padecer por Cristo é um preço muito alto. Outra passagem que fala sobre esse tipo de sofrimento, aí mesmo em Filipenses capítulo 3, versículo 2, versículo 30. Dois 30 diz: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A própria vida. Hoje tem crente que tem medo de morrer. Tem. Eu tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Você tem? Sério mesmo? Você tem medo da morte? Por que você não tem medo da morte? Porque, amados, a morte física ela vai acontecer na minha vida, na sua, mas a espiritual nunca mais. Nós estamos livres da morte espiritual. Essa é a pior morte que acontece na vida da pessoa. Mas Deus diz que nem todo cristão amadurece a ponto de Deus lhe confiar esse tipo de experiência. Nem todo mundo passa por isso. Há uma passagem em Mateus que Jesus diz: Pedro, o diabo me pediu para te peneirar. E Jesus disse: não, Pedro não está pronto ainda. Mas e Jó? Já leu Jó? Já. Mamãe, quem é mamãe? Ela vai tomar, por favor. Já pensou quando uma mãe perde um filho? Já viu como é um desespero? A Bíblia diz que da casa de Jó saíram 10 caixões com 10 filhos dentro, mortos, um atrás do outro. Perdeu todas as propriedades, todos os bens, tudo perdeu. A mulher que era para dar o apoio disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos dizem: você está em pecado, Jó. E para ainda melhorar a situação dele, estourou vários tumores no corpo. Ele pegava um caco de telha para se coçar, que aquilo incomodava ele dia e noite. E sabe o que Jó disse a Deus? Mesmo assim eu vou continuar a te adorar, Senhor, porque nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Ele não se apegou a nada, ele simplesmente se colocou como um verdadeiro adorador. Isso nós temos que ter como exemplo em nossas vidas. Nós não podemos viver sempre na zona de conforto. Isso é um perigo. É como uma pessoa ser muito rica e ficar pobre. Misericórdia. Acostumado a andar de carro com ar-condicionado, aí precisa ir no centro, pega um barroquinho a São Cristóvão, como eu pego, lotado. Hein? Não acha um lugar para sentar. Um monte daquele freio de arrumação, quem está na frente vem para trás, quem está na frente vem para frente. Temos que sair da zona de conforto. É bom? É, mas isso é perigoso. A vida não é só isso. Amados, nós temos que também ver que quando somos provados, ou quando somos atacados pelo mundo, temos que ver como um privilégio. Vamos abrir em Atos. Interessante essa passagem, achei muito bonita. Atos, capítulo 5, versículo do 40 ao 42. Atos 5, 40 ao 42. Todos acharam? Amém. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo.
Esses homens aqui não tomaram um bolinho em cada mão, não, amados. Aqui foi uma surra de ficar mesmo mole. O material usado era uma vara preparada e ela se tornava como uma fibra. Ela não quebra. Ela, além de cortar, ainda doía. Porque era o diabo que estava fazendo o possível para calar a boca dos filhos de Deus. E eles disseram: olha, nós nos sentimos aqui felizes por sofrermos pelo nome de Jesus Cristo. Felizes por sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Porque Cristo, Ele está com você todos os dias até a consumação do século. A Bíblia fala de 3 jovens na fornalha ardente. Ele entrou no fogo. Fala de um jovem que foi jogado numa cova cheia de leões. Ele estava lá. Ele está aqui agora olhando para cada um de vocês. E amanhã Ele vai estar olhando para você e a eternidade vai estar com você na glória. Nós temos que entender que também teremos momentos difíceis para nos provar se somos verdadeiramente adoradores de Deus. Ele fala em João 4, a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho que saber até onde eu estou adorando Deus verdadeiramente. Quando eu sair da minha zona de conforto e cair numa fornalha ardente, como é que Railton vai se prostrar perante ao Pai? Como muitos às vezes falam: o negócio de ser crente, a situação para mim piorou. Depois que eu aceitei esse tal de Jesus, rapaz, tudo deu errado na minha vida. Provação. Deus prova para ver realmente se você merece viver na presença dEle. O versículo 13 ainda nos reserva na parte B de 1 Pedro, capítulo 4. Vamos voltar ao texto que nós estamos lendo. 4:13, a parte B. Ele diz, 1 Pedro 4, o texto que nós estamos lendo, versículo 13. Vou ler ele todo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Nós estamos hoje vivendo momentos críticos. Deus pode voltar a qualquer momento. E nessa mesma epístola de Pedro, as pessoas falam assim: aí Pedro, cadê esse Deus que vocês falam? Aí tem assim: onde está? Meu pai já morreu, meu avô já morreu, meu bisavô já morreu e até agora nada. Aí Pedro disse: vê os sinais que foram feitos na terra, o mar vermelho, levantou um morto durante 4 dias, tirou água da rocha. Assim como aqueles sinais aconteceram, esse vai acontecer. E tem muito crente hoje que está assim: não vai vir agora não. Eu estou no caminho, que é a verdade, que é a vida. Eu vou dar um pulinho ali no atalho para beliscar uma coisa e volto. Cuidado. É hora que você sai do caminho para ir para o atalho e Cristo volta. E aí? Peraí, Senhor, eu vou voltar. Para que você saiu do vinho? Às vezes eu encontro pessoas dizem assim: eu estou desviado do Evangelho. Eu falo: é mesmo, amigo? Ele é. Eu falo: olha, no dia do arrebatamento você quase sobe, viu? Olha, irmão, eu vou dizer para você, quando a pessoa dessa está desviada, sabe o que eu digo? Você nunca foi crente. Eu digo mesmo. Porque o verdadeiro crente não cai nesse laço de desviar do Evangelho. Eu posso sair da presença de Deus, por acaso? Nem você? Quem somos nós para dizer: Senhor, vou dar um tempo do Senhor agora. Vou curtir um pouco no mundo, depois eu volto. Já imaginou a criatura falar para o Criador para ele esperar? Não, isso é uma afronta, isso é uma vergonha. Não alivio. Estou desviado. Você está desviado? Faça um, amigo. Está com o olho desse tamanho assim de mim, assim, vai até logo. E nunca mais fale comigo, negócio desviado. Detesto isso. Desviado do Evangelho? Hein? Sofrimento e glória são 2 conceitos que se encontram em toda essa epístola de Pedro. Sofrimento e glória estão unidos. O mundo acredita que a glória consiste na falta de sofrimento. A pessoa rica, ela tem poucas preocupações na vida. Sabe qual é a preocupação dela? Saber como estão os juros do banco. Vai saber onde vai botar todo o montante. Mas tem coisas que a gente olha e o mundo vê, mas não entende.
Tem uma semana, noticiário a morte de um ator, o Valmor Chagas. Aquele homem era um homem resolvido na vida. Teve sua glória, entre aspas, teve. Um ator global, cheio de dinheiro. Onde chegava, o ator da Globo. O que foi que ele fez? Sabe o que é isso? É o vazio que o homem natural tem dentro de si. Tinha glória, tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha moral, morava bem, mas faltava uma coisa para ele, Jesus Cristo. Porque o verdadeiro poder de Deus é o que preenche o vazio que o homem natural tem dentro dele. Ele se matou, suicidou. Agora, como é que uma pessoa do nível daquele homem, uma pessoa instruída, comete uma coisa dessa? Falta de Jesus na vida. Você tem Cristo em sua vida, então você não vai baixar sua cabeça nas provações, porque você tem pai, você não é órfão. Lembre-se disso. Você é filho e filha de Deus. Aquele homem acabou a vida dele, e as pessoas até hoje não sabem explicar, mas nós vemos as coisas por outro olhar. Abre para 1 Pedro mesmo, no capítulo 1. Versículo 7 e versículo 8. No capítulo 1. Diz assim: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós hoje somos considerados os bem-aventurados. Foi isso que Cristo disse a Tomé: bem-aventurados são os que não viram, mas creem. E muitas pessoas dizem: como é que a pessoa vai adorar o que você não vê? É maluco? Mas olha como Deus trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque se alguém chegar para você assim: olha, saia do evangelho, não presta, você diz: olha, eu não consigo mais, porque foi transformado o meu ser. É uma decisão sua, ninguém tira isso de você. Deus trabalhou no seu coração, transformou a sua mente, a sua vida. É por isso que é difícil hoje um crente verdadeiro se desviar, porque ele está arraizado, ele está preso a Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, ele convenceu. Para alguém convencer você de uma coisa, tem que ser uma coisa mesmo que você fala: realmente, nós somos convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso, amados, que muitas vezes você vê pessoas que vêm, dão um tempo na igreja e aí vai embora. Aí você fala: pô, saiu, o que foi? Não tinha ainda um compromisso sério com Deus, infelizmente. Quando ele diz que o sofrimento representa a glória no futuro, é como uma mãe. As mães que estão aqui vão entender bem melhor essa ilustração. Essa jovem está esperando um bebê. Quando ela for ter esse bebê, antes desse bebê nascer, ela vai passar por uns momentos difíceis. Faz parte, é natural. É ou não é, mamãe? É natural, é natural. Foi o pecado que Eva cometeu, que Deus, infelizmente, ou infelizmente não, Ele sabe o porquê. A mulher carrega essa cruz. Mas analise que ela passa por momentos antes de ter o bebê de dor, de sofrimento. Mas quando o bebê nasce, é alegria, o bebezinho dá de mamar. A Bíblia diz o seguinte: o sofrimento representa a glória no futuro. Uma mãe passa por momentos difíceis de dor, mas quando o filho nasce, acabou a dor, esquece o sofrimento, é só alegria. O bebê nasceu, é a glória. Nós estamos passando por momentos difíceis ainda, mas pode ter certeza que nós veremos a glória de Deus. Mantenha-se firme e constante, porque Deus não esqueceu de nós. A vida tem alguns prazeres que são adiados. Você investe para pegar no futuro. É um investimento a longo prazo. Longo prazo, longo prazo. E nós temos que entender que Deus vai honrar
a palavra dele conosco. Vamos abrir Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 17. A Bíblia diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Faz parte. 1 Timóteo, capítulo 3. Crente que murmura é um crente que está desatualizado. Eu creio. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres é necessário, parou. 3, 11 e 12. 1 Timóteo, capítulo 3, então é segunda, me perdoe, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3, é isso mesmo. 11 e 12. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É bíblico. Vai acontecer na sua vida. Paulo citou aqui 3 cidades. Eu tive um curso sobre a vida de Paulo no seminário. Ele, suponhamos que estava aqui em Salvador. Os judeus vinham aqui em Vale dos Lagos para bater, espancar ele. Ele saiu daqui, foi para Feira de Santana. Os judeus foram atrás de Paulo em Feira de Santana. Ele saiu de Feira de Santana, foi para Jiquié, minha cidade. Os judeus atrás de Paulo para bater. Era perseguição mesmo, amados. E hoje nós somos livres. Você vai sair daqui para sua casa tranquilo, em paz. Você já viu que quando a coisa está tranquila, parece que não tem fruto? Não tem crescimento? Na dificuldade você se sobressai, sabia? Você começa a dar valor às coisas. Quando você está cheio de dinheiro, você... Quanto é isso aí? Toma. Mas quando a coisa... Quanto? Oh, tá caro. Aí vira um produto japonês, tá caro. Porque a dificuldade faz você abrir os olhos e começar a enxergar a vida como ela é. Agora, nós estamos na zona de conforto. A situação está excelente, graças a Deus. Graças a Deus. Mas precisamos levantar mais nossas cabeças. Há uma passagem aqui que vai nos chamar a atenção e muito. O sofrimento permite glorificar o nome de Jesus Cristo. Sabe como? Às vezes a pessoa diz assim: poxa, mas você é crente? Meu pai é alcoólatra, meu irmão é alcoólatra, meu outro irmão é viciado em crack. É uma cruz que a gente carrega dentro de casa, eu e minha irmã. É problema puro. Minha mãe teve 13 filhos, 7 homens e 6 mulheres. Desses 13, eu e ela somos os mais velhos. Ela das mulheres e eu dos homens. Pela família, já era para ter jogado todo mundo na rua. E eu falo: não, calma. Falei com o Sidney para internar um lá em Hospital Santo Antônio. Ele: não, eu não preciso ir para a clínica. Mas todo dia ele bebe. E as pessoas olham para Railton e dizem: poxa, Railton, crente, todo dia sai com a Bíblia, e cadê Deus? Que não age na família de Railton? Que Deus é esse? Sabe o que eu digo no meu coração? Deus faz o que Ele acha que tem certeza, ou Ele acha que não tem certeza que tem que fazer. E eu, como servo, tenho que esperar a vontade dEle em minha vida. Porque Deus está me provando se eu vou continuar sendo fiel a Ele. Sabe o que eu digo a Deus? Glorificado seja o Teu nome, Pai. Porque eu fui usuário de droga também. Dos 16 aos 39 anos eu fumei muita maconha. E Deus me curou. Então, se Ele me curou, Ele pode curar meu irmão e meu pai. Eu creio. E eu não abro mão de servir a meu Deus, independente do que Ele faça em minha vida. Porque Deus não é meu empregado, Ele é meu Senhor. E eu tenho que me humilhar mesmo na presença dEle. Queira Railton ou não, queira você ou não,
Deus é soberano. E se Ele não agiu ainda, é porque não está no tempo dEle. E eu vou esperar no Senhor, até o dia que Ele quiser que aconteça. Enquanto Ele não quiser, nós estaremos adorando, estaremos servindo, porque Deus é fiel. Do versículo 15 ao 18, de 1 Pedro, capítulo 4, chama a nossa atenção para algo que muitas vezes a falha em nós. 1 Pedro 4, do versículo 15 ao 18, diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Examine a sua vida. Versículo 15 a 18 está dizendo isso. Examine a sua vida, porque você tem um nome aqui na terra, o nome de cristão, e esse nome tem que glorificar o Pai. É muito triste o que esse versículo nos fala. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete em coisas de outro. Você já viu que quando as pessoas do mundo fazem alguma coisa, os jornais dão um destaquezinho, mas quando é um crente, fica parecendo, sabe o quê? Esse acidente que teve hoje aí, horrível, que morreu 230 e tantos jovens queimados ou sufocados numa boate. O dia todo passando aquilo, todas as emissoras parou para passar só aquilo. Assim é como você e eu, quando entramos na armadilha de cairmos num laço desse. Crente, você vigia, crente, porque o diabo está procurando uma brechinha para lhe envergonhar. E você sendo envergonhado, você vai envergonhar o nome de Deus. Cuidado, cuidado. Hoje, a Bíblia está perguntando qual o motivo do seu sofrimento. O que é que está acontecendo em sua vida que você está passando por isso? Qual é o motivo do meu sofrimento? Até onde eu tive culpa nisso? Até onde a minha participação foi real? Porque tem coisas que muitas vezes nós também estamos errados. Às vezes, hoje em dia, homens e mulheres reclamam dos relacionamentos. Eu já vi homem dizer assim: eu estou para largar essa mulher. Não é assim a mulher que eu queria. Isso depois de muitos anos de casado. Porque não está assim me satisfazendo. Olha, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, a mulher mais linda do mundo está ali, ó. Para você, está do seu lado, está do seu lado, está do seu lado. Mas meus olhos, às vezes, querem me trair. Railton anda muito por aí. E aqui dentro tem um Railton que é perigoso. E Railton, quando vê, às vezes, uma mulher, fala: bonita. Aí você diz: senhor, não é Nani? Os meus olhos disseram: é bonita. Mas quando aquela boniteza entra, ela não entra no coração, porque o coração está tomado pelo amor que Deus colocou para você. Isso eu não abro mão, meus amados, porque a mulher que Deus me deu é essa. A mulher que Deus te deu é essa. O homem que Deus te deu é esse. Aí mesmo eu estava falando de um caso, de uma jovem casada. Aí disse que queria uma emoção a mais no casamento. E largou o marido. Sabe o que foi que o diabo disse a ela? Venha, é a emoção que você quer, eu vou te dar. Ela conheceu logo um oficial da polícia militar. O cara parecia um guarda-roupa de casal com as portas abertas, ó. Forte, cheio de dinheiro, cheio de autoridade. A mulher se apaixonou. Oh, bênção.
isso aqui é prazer. Com 2 meses, começou a se sentir mal. Foi no médico, o médico faz um exame de sangue. Sabe o que foi que veio escrito no exame de sangue dela? Condenada à morte. HIV positivo. Aí, quando ela leu, faltou chão debaixo dos pés. Quis voltar. Qual é o salário do pecado? É a morte. Você se contente com a mulher que Deus te deu, e você se contente com o homem que Deus te deu. Porque hoje existem mulheres e mulheres, homens e homens. E o homem que tem uma mulher de Deus em sua casa, ele bota as mãos para o céu e diz: Senhor, muito obrigado pela mulher que eu tenho. Porque é uma mulher que está com você para qualquer situação, seja na fartura ou seja na escassez. É uma mulher que você sai e diz: a casa está guardada, porque em casa tem uma mulher virtuosa. Tem um cidadão que ele morava em Jaguaquara, largou a mulher, se casou com outra bonita, cabelão. Ele tinha uma lãzinha. A mulher, quando viu, meu amado, o homem não ficou 1 mês em pé. A mulher acabou com o homem. Acabou com tudo que o homem tinha: negócio, dinheiro, saúde. O homem hoje está vivendo pior do que um mendigo. E a mulher que ele largou, casou com outro mais rico, e passa e vê aquilo e fala: você procurou sarna para se coçar. Uma vez um homem fez uma dinâmica na outra igreja, ele pegou um pote cheio de balas. Agora, só que no meio das balas, tinha pedras enroladas no papelzinho. Alguns pegaram as balas mesmo, outros pegaram pedras. No aconselhamento bíblico de família, sabe o que eles dizem para a gente? Quando a novidade deixar de ser novidade, aí vai prevalecer o amor. Porque o fogo do amor, ele vai se acalmando mais. E aí prevalece o amor que está no meu coração e no dela. E aí que vai se ver se realmente se amam. Mas, além de tudo, nós temos que ter a seguinte consciência. Eu mesmo fui aqui, eu falei para Deus: eu vou amá-la, respeitá-la, cuidá-la, até que a morte nos separe. Eu não fiz esse Anani, eu fiz a Deus. Porque se eu for fazer só ela, eu posso quebrar esse juramento. O meu compromisso, primeiramente, é com Deus. E ela é abençoada por isso, e eu também. Ame a sua esposa, ame seu marido. Não reclame que está ruim coisa nenhuma. Dê a glória a Deus pela mulher que você tem, pelo homem que você tem. Dê glória a Deus por isso. Amados, Deus corrige os seus filhos. A Bíblia fala de um casal chamado Ananias e Safira. Venderam a propriedade e disseram que venderam por outro preço. Pedro era o homem que estava no comando daquela congregação. Quando ele entra, o Espírito Santo diz a Pedro: Ananias mentiu para mim. Automaticamente ele caiu morto aí. Pum. Pegaram ele pelos pés, tiraram. A esposa veio depois. Ele chama ela e diz: olha, o teu marido mentiu e você está envolvida. A mulher morreu na hora. A correção de Deus chega a matar. Creia. Então muitas vezes as pessoas estão querendo dar um jeitinho em alguma coisa que está achando que está errado. Eu posso usar um preservativo. Você pode mandar fazer um de titânio, que é mais forte do que chumbo. Agindo Deus, ninguém impede. Não adianta. Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo em nossas vidas. Não podemos brincar com as coisas de Deus, porque a mulher que Deus me deu é um presente dele para mim. E o homem também é um presente de Deus para a mulher. Mas muitas vezes tem acontecido isso, no versículo 16 de 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Tem pessoas que têm até medo de dizer que é crente. É o crente 0007. Ninguém vê. Escondidinho ele. É um agente secreto crente. Tem muitos. Esse dia eu estava lembrando, minha mãe: vamos filho para a igreja. Eu nem crente era. Falei: mãe, bora. Falei: tá bom. Aí dizia: lê a minha Bíblia.
Pegava a Bíblia, minha mãe ia assim, mais ou menos Tassumar e eu cá atrás. Passava no meio da malandragem que eu andava. Olhava para mim assim, para eu com o cabelo na mão. Vai roubar alguma coisa da igreja. Se eu não era crente, o que é que eu estava fazendo com a Bíblia na mão? Não tem como, não existe isso. Eu ia com minha mãe, bonitinho, tal, só para que ela ficasse em paz. Mas não queria nada com Deus, não queria mesmo. Estava cego. Meu prazer era o pecado que o mundo me oferecia. E o pecado, ele é saboroso. Eu digo mesmo. Por quê? Porque isso aqui, ó, chamado carne, adora o pecado. Adora. E se eu não barrar aqui, eu caio. Eu tenho que estar vigilante 24 horas por dia. Porque a coisa não é fácil. Envergonhar-me de Cristo ou glorificar o nome de Cristo? O próprio Pedro negou Cristo quantas vezes? Ele mesmo negou 3 vezes a Cristo. E você e eu, quantas vezes temos negado a Cristo? Já analisamos como tem sido a nossa vivência? Como foi citado pelo irmão Guimarães? O filho está perto do telefone, alguém liga, pai, diga que eu não estou. Aí ele mandou dizer que não está não. Amados, nós temos que ser verdadeiros em tudo. Em tudo. Mesmo que você tenha prejuízo, mas glorifique o nome de Deus. Porque é muito melhor. Agora eu pergunto, Deus envergonha-se de nós? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Voltando algumas páginas. Hebreus, capítulo 11. Versículo 16. 11, 16. Final da Bíblia. Hebreus 11, versículo 16, diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Mesmo quando eu estou errado, Deus não se envergonha de mim, porque Ele sabe que Railton está num processo de aperfeiçoamento, e você também. Mas eu não posso usar isso como um pretexto para errar. Eu tenho que buscar a minha santificação. Passe uma página aí, vai para o capítulo 12. Versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignômia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Cristo, com alegria, suportou tudo o que foi dado a Ele, por você, e por saber o que seria o final de tudo aquilo. Nós temos certeza, amados irmãos e irmãs, que Cristo vai voltar para nos levar. Isso é fato. Isso vai acontecer. E a igreja está na expectativa desse dia, eu creio. Oh, dia glorioso. Então hoje nós temos que estar atentos, buscar mais e mais, porque Deus tanto não se envergonha de nós, quanto sofreu por alegria e fez mais ainda. 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Um privilégio que poucas pessoas têm no mundo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha que privilégio que Deus dá a você e a mim, amados. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em a pessoa. Cristo morreu por você, Deus te escolheu pela graça e ainda colocou o Espírito dele em você para te selar, para te consolar, para te fortalecer, para te guiar, para te proteger dia após dia. E Pedro, 2 Pedro, ele diz que nós temos uma herança que não murcha e que é incorruptível nos céus e está guardada nas mãos de Deus. Uma herança hoje pode acontecer, sabe o quê?
o herdeiro morrer antes do doador. Não pode? Pode. Mas no seu caso e no meu não vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus está te guardando para aquele dia. Olha como Deus é. Preparou a herança e guardou o herdeiro. É Deus cuidando de você. É Deus dizendo a cada dia: eu sou teu Deus, não temas. Versículo 17 ao 18, de 1 Pedro, capítulo 4. Algo interessante que Pedro fala, 4, 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O que será desse povo que não tem a Deus? Meu pai, meus 12 irmãos, eu tenho que me preocupar com isso. Porque se morrer sem Cristo Jesus, o sofrimento é eterno. A Bíblia diz que haverá prantos e ranger de dentes eternamente. Não é dia sim, dia não, ou só domingo. Será eternamente. E nós temos que nos preocupar, sim, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com o mundo. Porque o crente foi levantado como sal e luz do mundo, não para ver o mundo descambar em pecado, mas para tentar reverter essa situação. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra, meu amado. Creia nisso. Deus te escolheu para ser um porta-voz do Evangelho dele. Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Porque muitas vezes nós estamos passando por provações e nos esquecemos. Você quer ver um exemplo maravilhoso de se preocupar com uma pessoa? Jesus Cristo na cruz. Já estava ali, espancado, com as mãos e os pés furados, com a coroa de espinho na cabeça, que entrou, que disse que o espinho da Índia, o bicho é desse tamanho. Teve sede, deram vinagre para ele beber. Quer tomar um café amargo? Eu gosto de tomar café. Às vezes eu esqueço, dou aquela primeira golada assim, tchum, amargo, eu falo, Agora imagine a pessoa com sede e pensa que é água, aí vinagre. Oi, isso dói. E dois ladrões, um à direita ou à esquerda. Um diz assim: tu não é Deus, tira a gente daqui. O outro fala: rapaz, não faça isso. Nós estamos aqui porque somos ladrões. Ele não. E foi o que Cristo fez com aquele ladrão. Aí ele disse: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E o que foi que Cristo fez com ele? Hoje mesmo estará comigo. Mas nós, quando estamos, amados, passando por dificuldades, o mundo que se dane, parente que se dane, familiar que se dane, eu quero resolver o meu problema. Mas e esse problema grave que o povo tem? Como vamos fazer? Temos que ter essa atenção, amados. Os meus problemas vão ser resolvidos sim, porque Deus é fiel. Não adianta espernear, não adianta pular, não adianta tentar resolver, que você não vai resolver nada, que você não é capaz. Deixa Deus agir na tua causa. Descansa nele. Em Atos capítulo 12, Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi cortado ao fio da espada, cortaram a cabeça dele. Só não mataram o Pedro porque era dia da Páscoa, 7 dias comemoravam a Páscoa. Prenderam o Pedro dentro de um cárcere, botaram 2 soldados do lado dele, 2 do lado de fora, acorrentaram ele como um animal feroz, e Pedro estava dormindo. Já pensou? Que situação é essa para você estar dormindo, Pedro? Não pensa não, é? Tiago foi morto, você vai morrer, acorda, homem, dá um jeito. Pedro nem se mexeu. Ele esperou a resposta de Deus. E a Bíblia diz que um anjo entrou na cela, tirou as algemas, tirou as correntes, pegou Pedro pelos braços, trouxe, portão de ferro, o anjo abriu o portão de ferro e falou: sai. Pedro não precisou fazer nada, porque Pedro confiava no Deus da salvação dele.
Não adianta espernear, porque você não vai dar jeito. O versículo 19, e concluindo a mensagem do 1 Pedro, capítulo 4, diz o que é que você tem que fazer. 1 Pedro 4, 19 diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Quem sofre dentro da vontade de Deus, pode entregar a Ele os seus cuidados. Amado, ser um verdadeiro cristão é ser fiel. Ser fiel. Isso, independente das circunstâncias. Sidney fez um teste, Santo Antônio foi Sidney. Esse homem cursou faculdade, formou-se em enfermagem, dedicou-se a aprender, porque gosta, fez estágio no Hospital Santo Antônio, sabe fazer, fez uma excelente prova, mas não foi chamado. Aí ele se agoniou, falou: meu Deus, fiz tudo certo, Senhor, foi o que houve? E um dia ele chegou aqui com o semblante caído, eu falei: opa, esse não é o Sidney. E aí, mano, rapaz, estou assim. Eu falei: rapaz, a guarda de Deus. Hoje em dia o mundo usa muito o tal do QI, quem indica. Você pode ser um exímio no que você faz, mas se tiver um QI, você vai sair de cena. Alguém indica, manda Railton tirar Sidney. Railton entrou, só que Railton entrou e disse: não vou ficar aqui não, não dá para mim. Aí Deus disse: eu quero que Sidney vá tomar posse, porque ele é meu servo. E graças a Deus está lá. De momento ele não entendeu, mas Deus tem preparado. Talvez naquele dia, naquela hora, não seria a hora de você entrar naquele local. Deus falou: não, Sidney, agora não, aguarde. No momento exato, Deus vai agir na tua vida. Nós é que não entendemos. Senhor, adianta isso, não dá tempo. Vai dar tempo sim, meu amado. E você está pensando que vem assim, Deus vai fazer bem maior. Porque Deus não é Deus de coisas pequenas, não. Deus é Deus de coisas grandes e impossíveis. Creia. O verbo que está aqui no 19, que diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem. Encomendar é a mesma coisa, amados, de um termo bancário, significa depositar a fim de guardar em segurança. Coloque na mão de Deus: Senhor, eu estou passando por isso. Eu estou depositando aí, ó, nas tuas mãos, e vou aguardar a resposta. Tem pessoas que fazem as coisas e ficam chocando o telefone ali. Vai ligar para responder, vai ligar. Eu não faço isso. Eu não fiz? Não está feito lá? Deixa lá agora, meu amado. Vai tocar teu barco para outro canto. Bota tua mente para começar a visualizar coisas futuras. Está pronto ali? Está. O que é que Deus vai resolver? Eu não sei. Ele que sabe. Mas às vezes fica ali. E aí, Deus? Cadê? Parece que Deus não sabe o que está fazendo. Descansa nele. Descansa nele. Deixa Deus agir na tua vida. A Bíblia diz que aquelas pessoas que são preocupadas não podem acrescentar um côvado à sua estatura. A minha preocupação não vai adiantar nada. Nada. Vai piorar ainda mais a minha situação. Descansa em Deus e deixa Ele agir. Deus, Ele nos criou, nos redimiu e nos guarda todos os dias. Amados, nós somos tratados, como a Bíblia diz aqui no versículo 19, olha como Ele trata Deus aqui, ó, no final: segundo a vontade de Deus, encomende as suas almas ao fiel Criador. Não é juiz, não é salvador, é Criador. Ele te criou. Ele sabe do que você precisa e necessita. Deus tem o melhor para nós. Voltando de novo para Hebreus, volte algumas páginas, capítulo 12. Versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você vai passar por situações difíceis? Vai. Vai doer? Vai. Mas há algo que você precisa colocar em sua cabeça: Deus, o que seria de mim sem a tua graça? Para onde eu iria, Senhor, sem a tua graça? Que destino teria minha alma sem a tua graça? Não se compara o sofrimento eterno com esses passageiros que nós estamos passando aqui agora. Não adianta murmurar, não adianta espernear. Cresça espiritualmente. Aprenda. Deus está tratando com você. E uma coisa que você tem que entender: vai valer a pena, amados. Eu tinha conversado com minha esposa que ela iria encerrar louvando, mas ela disse que não ia fazer porque não estava preparada. Eu falei: está certo, se não está preparada, não faça. Falei: Deus, que louvor vamos colocar? Sabe o que Deus tem a dizer para nós? Diga ao meu povo que o Deus que Ele ama é fiel. Deus é fiel. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. E que você entenda: vai passar. E você vai crescer espiritualmente assim. Porque é a vontade de Deus.
Amém. Eu não sei qual a situação que você está passando, qual o teu problema, mas você que está aqui essa noite, que ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, a única coisa que eu sei é que Deus, ao fazer parte da tua vida, Ele vai resolver qualquer problema seu. E de imediato Ele resolve o maior problema que nós temos, que é o pecado. Eu peço à igreja que esteja com os olhos fechados, orando a Deus. Senhor da glória, graças te damos, Pai, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos para declarar a Tua fidelidade em nossas vidas. Que essa declaração não seja só, Deus, da boca para fora, que ela esteja enraizada em nossos corações. Que possamos a cada dia verdadeiramente, Deus, depender sempre de Ti, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por cada vida que veio hoje para te adorar e louvar o Teu nome. E te pedimos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e pelo poder do Teu Espírito Santo, se essa noite há alguém que ainda, Pai, não te conhece, que está vivendo, Pai, uma vida tribulada, uma vida angustiada, Senhor da glória, eu te peço em nome de Jesus, que a Tua misericórdia seja sobre essa vida, Pai, e que o poder do Teu Espírito Santo esteja tocando nesse coração e transformando no coração disposto a te obedecer, a te servir. Eu disse aqui, Senhor, que passo por problemas na minha família, mas a Tua palavra me disse que a paz que excede todo o entendimento habita em mim. E aquela situação não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha adoração ao Teu nome, porque eu tenho certeza que Tu é um Deus fiel. Mas eu volto a te pedir, Deus, por essa vida que está desamparada, sem ter um auxílio de ninguém, pois verdadeiramente o único ser que pode resolver todos os nossos problemas é o Teu santo nome, Pai. Eu te peço, Deus, se há alguém nessa noite, que Tu esteja, Deus, tocando esse coração, para que a honra e a glória sejam sempre Tuas, Senhor. Eu te peço humildemente e confiado, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, ter um novo começo, sentir verdadeiramente o que é ser filho de Deus. Alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa fortalecer mais e mais os filhos e filhas deles que se encontram aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E nós agradecemos a todos que vieram aqui hoje nos visitar.